O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, reverendíssimo Padre José Martins, pároco desta paróquia, equipe de liturgia, que alegria ser convidado para uma noite tão especial como essa, de um tempo de oração muito forte, porque para nós padres isso também reforça a nossa própria espiritualidade, a nossa própria vocação. Estar aqui na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, presidindo a Santa Missa pela primeira vez, depois de ordenado, já com 3 anos de padre, para mim é uma grande alegria. Afinal de contas, estava dizendo para as meninas ali, as ministras, os leitores, que a minha vocação, a semente vocacional, aconteceu ali na frente daquela imagem de Nossa Senhora do Patrocínio. Vim conversar pela primeira vez com um padre a respeito de entrar no seminário aqui nessa paróquia. Na época era o padre Eduardo, pároco, e eu errei o tiro. Eu vim procurá-lo, mas era o padre Eliton que estava substituindo ele, porque ele estava de férias. Isso foi em 2011. Uma missa comprida, instituição de coroinha, 80 coroinhas nessa fila aqui assim, ó. Eu estava sentado ali na frente daquela última porta assim, falei, agora estou aqui, vou ficar. Não era o padre Eduardo, mas... E o padre Eliton na época era reitor do seminário de Marília, vice-reitor do seminário. Para mim isso foi um grande sinal de Deus, de que eu estava fazendo um caminho que eu queria fazer. Eu fui procurar o padre que eu queria, e ele me colocou outro na frente, colocou outro, né, no meu caminho, mais propício ainda do que o padre que eu estava procurando. Me colocou um vice-reitor do seminário. Aquilo ali para mim já foi um grande sinal de que Deus queria que eu fosse padre. Afinal de contas, vocação não é nossa escolha, é escolha de Deus. A nossa escolha é dizer sim ou não para essa vocação, mas é sempre obra de Deus. Assim como é a nossa vida de fé e conversão, como acabamos de escutar nas palavras do Evangelho e da primeira leitura de hoje. A liturgia da palavra hoje vem nos falar a respeito de conversão. E Jesus fala sinal, 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 milagre. Estou te atrapalhando muito andando aqui assim? Não? Ah, que pena. É que eu gosto do pessoal da Pascom trabalhando bastante, andando assim, mudando. Tem bastante raio de ação aqui, então tá bom. Jesus fala de sinal, de milagres, de prodígios, fala muito disso. Mas o Evangelho não é a respeito de milagres, é a respeito de conversão. Aliás, é de milagres sim, porque a nossa conversão é um grande milagre. É um grande milagre nós gostarmos, amarmos a igreja, buscarmos algo, ou alguém, melhor dizendo, superior a nós, dono de tudo isso, aquele que projetou, planejou o universo, a natureza, nos projetou. Ou a combinação genética que vocês têm, ou que nós temos, vocês acham que é algo aleatório. Não é algo planejado, querido por Deus, porque a obra do Senhor é perfeita. A natureza, a humanidade é perfeita. Ainda que com o pecado, ela ainda continua a obra-prima da criação.
Deus não desistiu de nós. O Senhor não desiste de nos salvar a cada dia, porque cria salvando e nos salva criando a cada dia. A salvação vem da vida, vem da criação que brota do coração de Deus. É isso que Jesus disse para as multidões que estavam começando a se reunir em volta dele, e ele percebeu que elas queriam milagres por interesse próprio, queriam coisas para elas que não era o que de fato Deus queria. Porque qual era o objetivo do Senhor ao enviar o seu Filho para a terra? De fato, fazer novamente, definitivamente desta vez, a aliança com Deus. A aliança do povo com o Senhor. Que é o que daqui em instantes vamos falar aqui no altar, eu e o Padre Zé Martins. Este é o sangue da nova e eterna aliança. A última, de uma vez por todas, Deus fez aliança com o seu povo. Porque ele vinha quebrando esta aliança ao longo do tempo e da história, desde a criação, com Adão e Eva, que já quebraram o pacto de amor que tinham com Deus, ao trair a confiança do Senhor, querendo ser como ele. Depois com Moisés, o povo blasfemando contra Deus, fazendo bezerro de ouro no deserto. Depois com Noé, com os profetas, até João Batista, e por último com o seu filho. E por isso Jesus diz: olha, vocês estão querendo sinais, vocês estão querendo milagres para o seu bel prazer? Não vão ter. O único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas, o profeta. E como já sabemos a historinha lá de Jonas, que ele prega para os ninivitas, e os ninivitas acreditam, junto com este profeta, fazem jejum, vestem-se de saco, sentam-se sobre cinzas, acreditam na pregação do profeta e convertem o seu jeito de ser, mudam o seu pensamento, mudam o seu agir, e mesmo assim o profeta é colocado ou é engolido pela baleia ou pelo peixe grande, fica 3 dias ali e depois é cuspido. É um grande sinal de que a profundeza do mar é a profundeza dos abismos para a qual Jesus desceu à mansão dos mortos, foi até lá resgatar todos aqueles que estavam mortos pelo pecado, ficou ali 3 dias, é o tempo em que Jesus ficou sepultado no sepulcro, e depois foi cuspido para fora, a ressurreição de Jesus. Portanto, Jonas é uma prefiguração de Cristo, e Cristo, o próprio Senhor, acaba de nos confirmar esta prefiguração, dizendo para aquela geração, e atualizando esta palavra de hoje, porque a palavra de Deus é dinâmica e deve gerar vida agora, porque se Jesus disse há 2000 anos atrás, ele continua dizendo, falando agora pela minha boca, usando o meu intelecto, dizendo isso para vocês: convertam-se. E também preciso fazer um parênteses, quando digo isso para vocês, também preciso dizer isso para mim. Eu também escuto: precisamos nos converter. Pelos sinais, pelos milagres, pelos prodígios que Deus tem feito na nossa vida. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui de alguém que já teve um milagre na sua vida, na sua família, em alguém próximo de você, todos vocês vão levantar as mãos, porque nós somos testemunhas vivas de milagres que Deus tem feito. Se não tem nenhum milagre de cura, de ganhar alguma coisa, de receber, de livramentos, quantos livramentos não temos? Meus filhos, sobrevivemos a uma pandemia de Covid, alguns com perdas inestimáveis, é claro, mas sobrevivemos a esta pandemia. Isso já é um grande sinal, um grande milagre que Deus está do nosso lado. Quantas coisas não somos capazes de presenciar na nossa família, as crianças crescendo, se isso não nos der a esperança de viver, e saber que Deus existe, e por isso querer converter-nos, precisamos rever nossos pensamentos. Portanto, Jesus atualiza esta palavra, dizendo assim como Paulo, no comecinho da carta que ele escreve na primeira leitura: eu, apóstolo de Jesus Cristo, indigno que sou, escrevo para trazer todos os pagãos à comunhão com Jesus. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, voltar à comunhão com este Deus que nos ama com um amor desesperado, porque insiste em nos trazer, nos atrair, nos chamar para perto de si.
e que nós não nos afastemos pelo pecado que superabunda entre nós, mas a graça de Deus é muito maior. Que esse Deus venha em nosso auxílio nesta noite, toque nas feridas, cure-as, lave a nossa alma, possamos prosseguir caminhando rumo à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.